Olá, eu sou o professor Disney Douglas da UFAM e essa é a nossa primeira aula de cálculo 1. Nós vamos trabalhar a questão de limites. Então é uma ideia bastante intuitiva assim, de limites e vamos estudar assíntotas, limites laterais, limite no infinito. Bom, nós vamos iniciar com um exemplo. Suponha que nós tenhamos uma placa quadrada e nós vamos aquecer essa placa. E ao ser aquecida essa placa, ela se expanda uniformemente. Temos aqui uma animação. Nós estamos aquecendo a placa e a placa começa a expandir uniformemente. Quanto mais ela aquece, mais ela expande. Claro que essa expansão tem um limite, né? E aí nós podemos perguntar o seguinte: se x é o comprimento do lado do quadrado, então a área ela pode ser calculada dessa forma: a de x igual a x ao quadrado. Bom, é claro que quando x se aproxima de 3, então a área vai se aproximar de 9. Então nós denotamos assim: x tende a 3 metros, então a de x, que é a área, vai tender a 9 metros quadrados. Expressando isso matematicamente, ou simbolicamente, nós dizemos o seguinte: limite de x ao quadrado quando x tende a 3 é igual a 9, onde essa setinha x, setinha 3, indica x tende a 3. E esse lim aqui, L e M, significa o limite. Então, é o limite da função x ao quadrado quando x tende a 3. Isso aqui é igual a 9. Bom, aí nós podemos fazer o seguinte questionamento: será que à medida que x se aproxima de um número real p, claro, estamos supondo aqui que x é diferente de p, então f de x fica cada vez mais próximo de algum número real L? Observe aqui essa animação. Eu faço x se aproximar de p, variando aqui bem próximo de p, e f de x fica variando aqui próximo de um valor L, certo? Observe aqui que, na verdade, o f de p é L. Então, o interessante que nós vamos ver depois na definição formal de limite é o seguinte: que eu fixo o intervalo aqui de centro L, e aí eu quero verificar se eu posso conseguir um intervalo centrado em P, que todos os elementos aqui desse intervalo são levados dentro desse outro intervalo aqui pela F. Se a resposta for positiva, então nós temos o seguinte: se F é uma função e P é um ponto de acumulação do domínio da aplicação, entende-se essa notação aqui, limite de f de x quando x tende a p igual a L, como o limite de f de x quando x tende a p é L. L é um número real, isto é, f de x se aproxima do número L quando x tende a p. Ou seja, eu faço x tender a p, f de x vai tender a L. Ponto de acumulação aqui é um conceito assim um pouco mais avançado que é visto em análise, tá? Mas é um ponto para qual existe uma sequência que converge para ele. Nós estamos fazendo x tender a p, nós podemos pensar que é uma sequência de números reais que está se aproximando cada vez mais do ponto P. Então, nesse caso, o ponto P é dito um ponto de acumulação da sequência. Se nós temos aqui uma função, observe o que está acontecendo. Eu faço x, né, variando próximo de P, então f de x vai estar variando próximo de L. Nesse caso, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L. Por quê? Eu posso fazer o seguinte novamente. Tenho que pensar assim: eu tenho p e tenho L. Então, quando x está próximo de p, f de x está próximo de L. Se eu fixo um intervalo qualquer, aqui de qualquer tamanho, com centro em L, e eu consigo um intervalo centrado em P aqui, esse tamanho aqui está fixado. Esse daqui nós temos que conseguir, tá? Tem que se virar aqui para conseguir esse intervalo. Então, se conseguimos exibir um intervalo que todos os pontos desse intervalo são levados na função dentro desse intervalo, então nós garantimos que o limite de f de x quando x tende a p é igual a L. Ok? Vamos ver outro caso aqui, ó. Olha esse caso, eu tenho uma função, ela vem aqui, bem aqui tem um furo,
o valor da função é aqui em cima, f de p, tá? E aí ela continua novamente aqui. Observe que quando eu me aproximo de p pela esquerda ou pela direita, os valores da função aqui ficam próximos de L. Então, eu tenho o mesmo padrão da função anterior, com exceção de que no ponto P não é o mesmo valor L, mas isso não tem problema, porque nós estamos considerando para valores x diferente de P. Então, nesse caso aqui, também, nós temos que o limite de f de x quando x tende a P é L. Vamos ver mais um exemplo. Olha o comportamento dessa função agora. Ela vem, aí ela está aberta aqui, ela dá um salto, né? Ela está quebrada e vem para cá. Tem um valor aqui para cima. Observe que o f de p é esse valor aqui e ela continua para cá. Quando eu faço x se aproximar de p, tá? Pela esquerda, eu vou centrar um intervalo aqui, em L, né? Porque eu teria que seria esse L aqui o limite, quando eu estou me aproximando pela esquerda, né? Mas quando eu for me aproximar pela direita, não vai dar mais aqui, vai dar um salto, vai vir aqui para cima. Então, observe a animação. Por mais que eu consiga um intervalo aqui, né? Ó, dado esse intervalo aqui, L, centrado em L, qualquer intervalo que eu tomar centrado em P, eu vou ter pontos aqui da direita que não vão estar mais dentro desse intervalo. Eles vão estar no intervalo que está aqui em cima. Então, observe a animação novamente. Quando eu passo para o lado direito, ele já vai para o outro intervalo lá em cima. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu fixei o intervalo centrado em L, eu não consegui o intervalo aqui centrado em P, de tal sorte que todos os elementos aqui do intervalo caíssem dentro do intervalo L pela função. Porque qualquer elemento que estiver à direita de P, ele vai ser levado no outro intervalo aqui em cima. Então, nesse caso, o limite não existe. Bom, agora nós vamos analisar o limite de algumas funções específicas. Vamos começar, então, com a função constante. Qual é o possível resultado para o limite de f de x quando x tende a p, sendo a função f de x igual a k, onde k é uma constante? Então, nós podemos começar a pensar, fazer uma investigação, pensando no gráfico dessa função, tá? Porque a nossa abordagem agora é só uma abordagem intuitiva. Então, nós não estamos colocando aqui a definição precisa de limite. Então, vamos analisar graficamente o que acontece. Observe, quando eu faço, fixado um P, quando eu faço x tender a P, o valor da função é sempre k. Eu não tenho nenhuma variação. A função é a função constante igual a k. Então, o f de p e de qualquer elemento que tiver nesse intervalo aqui, ou qualquer elemento do domínio da função, o resultado vai ser k. Então, eu posso dizer que L é igual a k e eu tenho que o limite da função vai ser igual a k. Então, mesmo que eu varie p, nós vamos ter que o limite de f de x quando x tende a p é igual ao limite de k quando x tende a p, que é igual ao próprio k. Função constante k. Então, toda vez que você tiver uma função constante, não tem o que pensar. O limite de f de x quando x tende a p, para qualquer p, vai ser a própria constante. Tá? Então, formalizando isso, nós temos que se você tem a função f de RR, que é uma função constante, definida dessa forma, f de x igual a k, então o limite de f de x quando x tende a p é o próprio k, isso para todo p pertencente a R. Então você pode ter x tendendo a 5, x tendendo a 3, não importa. Vai ser o valor da função constante. Tá? Agora, vamos pensar numa outra função, a função identidade, por exemplo. Nós queremos investigar qual é o limite de f de x quando x tende a p, onde f de x é igual a x, que é a função identidade. Bom, então vamos também fazer a visualização do gráfico dessa função e tentar tirar alguma conclusão. Essa aqui é a função identidade, e aí eu tenho p e tenho f de p aqui. Só que o f de p, como uma função identidade, f de p é o próprio p. Então nós temos aqui um quadrado aqui, não é isso? Então observe, quando eu faço x se aproximar de p pela esquerda, eu tenho que x tende a p pela esquerda, vai implicar que f de x tende a f de p pela esquerda. Quando eu faço x tender a p pela direita,
eu tenho que x tendendo a p pela direita, que é essa anotação, né, com maisinho aqui em cima, f de x tende a f de p pela direita. Então, se eu tenho a função f de x igual a x, o limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p, que é o próprio p. Então, nós já temos esse resultado. Então, também não precisa pensar muito. Se eu tenho o limite da função identidade, quando x tende a p, é o próprio ponto. Tá ok? Bom, vamos dar uma analisada nesse outro exemplo aqui. Não é a função identidade, não é a função constante. Na verdade, é uma reta aqui, né? 2x mais 6. Nós queremos determinar o limite de f de x. Nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Nós vamos construir uma tabela e visualizar. Eu vou fazer a aproximação, eu estou fazendo x tendendo a 1. Então, eu vou visualizar aqui, calcular os valores de pontos se aproximando aqui do 1. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou começar a tomar pontos me aproximando do 1 pela esquerda, 0,9, 0,99, 0,999 e calculando aqui os respectivos valores para a função nesse ponto. A mesma coisa eu vou fazer me aproximando de 1 pela direita. Observe, aqui eu estou me aproximando do 1 pela esquerda e aqui me aproximando do 1 pela direita. Nós verificamos que os valores desses pontos, que estão se aproximando cada vez mais de 1, o valor da função nesses pontos vão se aproximando cada vez mais de 8. Então, pela esquerda tendem a 8, e pela direita também, ó, eles vão ficando cada vez mais próximo de 8. Então, nós podemos aí concluir que quando x tende a 1, o limite da função tende a 8. Então, limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao limite de 2x mais 6, que era a função, quando x tende a 1, e isso é 8. Bom, então, a representação geométrica é isso aqui, ó. Eu tenho a função, que é essa reta aqui, e aí eu faço x variando aqui próximo de 1, f de x vai estar variando próximo de 8. Agora, fazendo de uma maneira mais genérica, se nós tivermos uma função afim da forma ax mais b, uma função afim ou chamada também função polinomial de primeiro grau, então o limite de f de x quando x tende a p é f de p, que é igual a p mais b. Tá? Futuramente nós vamos estudar quando uma função ela é contínua, e aí sempre o limite de f de x quando x tende a p da função contínua é igual a f de p. Tá? Esse aqui é um caso particular de função contínua, mas nós vamos estudar isso daqui a pouco. Tá? Na próxima aula a gente já vê isso. Mas, por enquanto, nós sabemos o seguinte, que se eu tenho uma função desse tipo, uma função polinomial de grau 1, então o limite de f de x quando x tende a p é a p mais b. Ou seja, basta você substituir p aqui em x, é o f de p, certo? Muito bem, a representação gráfica é essa, né? Eu tenho aqui a função, ax mais b, e aqui eu tenho variando próximo de p, vai variar próximo de f de p, aqui, que é, na verdade, a p mais b. Bom, generalizando mais um pouco, se nós tivermos a função f de r em r, uma função polinomial, que é dada dessa forma aqui, então também o limite de f de x quando x tende a p vai ser igual a f de p, ou seja, basta substituir o x por p, e aí você tem o resultado do limite. Tá? Claro, nós estamos adiantando esses resultados, mas esses resultados eles são demonstráveis através da definição formal de limite. Tá ok? Só estamos adiantando um pouquinho e estamos trabalhando com a ideia intuitiva do limite. Então, agora nós já temos condições de resolver alguns exemplos bem elementares. Aqui, limite de 4x menos 3 quando x tende a 0. Basta substituir aqui o x por 0, porque é uma função polinomial aqui, né? Então, é 4 vezes 0 menos 3. Então, 4 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Próximo exemplo. Limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais x mais 3. Novamente, é só substituir, porque é uma função polinomial, nós encontramos o valor do limite 5. Limite quando x tende a menos 1 de x ao cubo mais x ao quadrado mais 3. Idem.
Tome cuidado na hora de resolver, porque é um sinal negativo, então você tem que colocar entre parênteses, tá certo? Então a primeira aqui dá menos 1, a segunda aqui dá 1, mais 3, então vai dar 3. Menos 1 mais 1 dá 0, mais 3, 3. Mais um exemplo, x à quarta mais x ao quadrado mais 3, quando x tende a 0. Basta substituir o 0, que é uma função polinomial também, o resultado dá 3. Vamos agora estudar um caso muito interessante, que é o caso da função f de x igual a 1 sobre x para todo x pertencente a R asterisco. Ou seja, essa função aqui, o domínio dela é R asterisco, não pode ser 0x, e o contradomínio é o R. Então, o gráfico dessa função é esse aqui, aproximadamente esse. Aqui para os valores para x maior que 0, e aqui os valores de x menor que 0. Ela não está definida no 0. Então, o que a gente observa? Quando eu faço o x tender a mais infinito, o valor da função tende a 0. Então, x tendendo a mais infinito, a função 1 sobre x tende a 0. Tá? Isso a gente está analisando graficamente. Mas nós podemos pensar da seguinte forma. Estou pensando assim, por exemplo, no número 100.000. 100.000 assim. Tá? O que vai acontecer quando eu pegar o número 100.000? Eu tomo aqui o meu x, né, igual a 100.000. A minha função 1 sobre x, o valor da minha função 1 sobre x, ele vai ser igual a 1 dividido por 100.000. Tá certo? Então, observe. Esse número é um número muito pequeno. Eu estou pegando 1 e dividido por 100.000. Então, imagine que esse número é um número muito grande. Tá? Eu peguei só de 100.000. Então, o valor da minha função, ela vai tender a um número muito pequeno. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse 1 sobre x aqui, ele vai tender a um número muito pequeno. Tudo bem? Quando esse meu x for muito grande. Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer. Fazendo a animação de novo aqui, né? X tendendo a mais infinito, o valor da função tende a 0. Tá certo? Agora vamos fazer x tender a menos infinito. A função também vai para 0. Também pelo mesmo motivo. Apesar de eu ter um número negativo, mas quando eu faço 1 dividido por um número negativo muito grande, vai dar um número muito próximo de 0. Então, 1 sobre x vai tender a 0. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o x tender a 0. Olha o que acontece com o valor da função. Vai para um número muito grande, né? Então vai para mais infinito. Tá? A mesma analogia aqui, ó. Eu posso pegar aqui e fazer o seguinte. Eu vou fazer x como sendo agora um número bem pequeno, por exemplo, 0,00001. Tá? O que vai acontecer com o valor de 1 sobre x? Observe, 1 sobre x, ele vai ser igual a 1 sobre 0,000. Quanto zero eu coloquei? 1, 2, 3, 4, mais um zerinho aqui. 1, tá? E esse número aqui, ele é igual a 1, né? Quantos zeros eu coloquei? 1, 2, 3, 4. Com 4 zeros aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Ou seja, observe, deu 10.000, né? Eu peguei um número relativamente aqui pequeno, mas eu posso pegar um número menor ainda, esse número aqui, tá? Então o que vai acontecer? Ou seja, esse número aqui, o x, né? Peguei um número próximo de 0, mas tem números mais próximos de 0 ainda, ou seja, números menores ainda. Então, quanto menor o número, maior vai ser esse número aí. Então, eu concluo que quando x tende a 0, pela direita, aí a função tende a mais infinito, porque o resultado é um número positivo. Agora, quando eu faço x tender a 0 pela esquerda, ó, vai lá para baixo. Então, x tendendo a 0 pela esquerda, nós concluímos que 1 sobre x, que é a função,
tende a menos infinito. Então, eu posso verificar também aqui que se eu tenho a função f de x igual a x, eu posso também fazer o x tender a infinito, o valor da função vai para mais infinito. Se eu faço o x tender a menos infinito, o valor da função vai para menos infinito. Então a gente observa aí que x pode tender a mais infinito, a menos infinito, o valor da função pode tender a mais e a menos infinito. Tá? Então, fazendo aqui um resumo da situação da função f de x igual a 1 sobre x, nós temos que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é zero. O valor de f de x, quando x tende a menos infinito, também é zero. O valor agora do limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. O limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. Vamos ter mais alguns outros resultados, que são o seguinte. Se eu tenho x elevado a n, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai ser mais infinito para todo n pertencente a n asterisco. Claro, n tem que ser diferente de zero, porque senão dá 1, né? Se o número for diferente de zero aqui. Então, eu tenho que ter n diferente de zero. Então, sempre que eu tiver x elevado a n e x, desculpa, tendendo a mais infinito, x elevado a n, esse limite vai para mais infinito. Se eu tiver x elevado a n tendendo a menos infinito, agora com menos infinito eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque a potência pode ser par ou ímpar esse n. Então vai ser mais infinito quando n for par, tá? Nós escrevemos o número par dessa forma, 2 vezes p, onde p pertence aos naturais sem o zero. Ok? E eu vou ter que x elevado a n, quando x tende a menos infinito, vai ser igual a menos infinito quando n for um número ímpar. Então nós podemos escrever o número ímpar dessa forma, 2p mais 1, com p pertencente aos naturais sem o zero. Tá? Agora, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, é zero. Lembre que aqui você está tendo um número muito grande. Então, estou fazendo 1 dividido por algo que está tendendo a infinito, isso aqui vai tender a zero. Para n pertencente aos naturais asterisco, certo? Sem o zero. Agora, observe que para n igual a menos infinito, eu vou ter também igual a zero. Porque, apesar de eu ter aqui um número negativo, né, mas eu estou dividindo 1 por um número negativo muito grande. Então, o que acontece? Essa divisão aqui vai se aproximar a zero pela esquerda agora. Né? Aqui foi a zero pela direita e aqui zero pela esquerda, mas está convergindo. Aqui é um número positivo e aqui é um número negativo. Isso aqui tudo é um número negativo muito próximo de zero. Vamos agora ver alguns exemplos. Determine, caso exista, os limites abaixo. Então, no primeiro aqui nós temos o limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a menos infinito. Observe o seguinte, que quando eu faço x tender a menos infinito, isso daqui vai tender a mais infinito, certo? Então aqui mais infinito. Mais infinito mais esse 1 aqui, esse resultado vai dar mais infinito. Tranquilo? Por que deu mais infinito? Porque é x elevado ao quadrado, tá? Então aí nós temos o resultado mais infinito. Nesse próximo aqui, o 2, eu tenho o limite de x ao quadrado mais x menos 3, quando x tende a mais infinito. O que a gente observa aqui? Ó, quando x tende a mais infinito, esse aqui também vai para mais infinito, né? X também vai para mais infinito. E aí eu tenho mais infinito mais o mais infinito aqui. Isso daqui está dando mais infinito. Menos 3, isso daqui é mais infinito. Ok? Beleza. Então tenho aqui mais infinito também. Limite de x ao cubo mais x mais 2. Novamente aqui é o mesmo raciocínio. Nós temos esse aqui vai para mais infinito. X também vai para mais infinito. Tá? Então, eu tenho que isso daqui mais infinito, né? Mais infinito com mais infinito, mais 2, mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito também. Ok? Próximo. Eu tenho
Agora aqui ficou um pouco diferente, né? Porque eu tenho limite quando x tende a mais infinito de 4 sobre x mais 2. O que que nós observamos aqui? Aqui, ó, esse aqui vai para mais infinito, né? Então vou colocar aqui, ó, isso aqui está indo para mais infinito, tá? O denominador todinho está indo para mais infinito. Então o que que acontece? Eu vou pegar 4 e dividir por mais infinito, tá? Então 4 é um número pequeno, dividido por esse número enorme aqui, isso daqui vai para quanto? Para zero, tá? Então o resultado desse limite aqui é zero quando x tende a mais infinito. Próximo. Esse daqui nós temos que ter um certo cuidado, tá? Porque aqui você vai ter menos infinito, né? Tendendo a menos infinito. Aqui dá mais infinito, mas aqui, ó, você teria menos infinito com menos dá mais infinito, mas você ia ter infinito sobre infinito. Então isso é uma indefinição, tá? Toda vez que você tiver algo do tipo assim, uma divisão assim, por exemplo, 0 dividido por 0, isso é indefinição. Ou infinito mais infinito dividido por mais infinito, ou mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, tá? Isso aqui é indefinição. Ou qualquer coisa aqui dividido por zero, tá? Você não pode ter esse tipo de indefinição. Então nós temos que fugir dessas indefinições. Bom, então para resolver aqui esse problema, nós vamos usar aqui um pequeno truque, que é o seguinte. Nós vamos dividir o numerador e o denominador por x elevado à maior potência que aparece aqui no denominador, ou seja, o grau do polinômio do denominador, tá? Então, nós temos que dividir o numerador e o denominador por x ao cubo, ok? Então, nós vamos fazer isso. Vamos fazer aqui, então. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a menos infinito. E aí eu vou pegar e fazer essa fração aqui, tanto no numerador quanto no denominador, dividir tudo por x ao cubo. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado dividido por x ao cubo menos x dividido por x ao cubo mais outra fração, 3 dividido por x ao cubo, ok? Mesma coisa aqui embaixo, eu vou ter x ao cubo dividido por x ao cubo mais 2x dividido por x ao cubo menos 2 sobre x ao cubo, tá? Observe que isso daqui vai ser o limite quando x tende a menos infinito. Agora observe o que que acontece aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado sobre x ao cubo. Então vamos fazer aqui uma continha, ó. Eu tenho x ao quadrado, só para que às vezes a gente esquece um pouquinho essa questão, né? X ao quadrado sobre x ao cubo, tá? O que que eu posso fazer aqui? Eu posso desmembrar esse x ao cubo em x ao quadrado vezes x. Então eu escrevo assim, x ao quadrado vezes x, né? E aí eu faço o cancelamento aqui do x ao quadrado com x ao quadrado, e isso daqui vai me resultar em 1 sobre x, tá? Só fazendo a conta. Então, analogamente, vai acontecer com as outras frações aí, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Essa fração ela vai se transformar no seguinte, ó. Essa primeira aqui, ela vai se transformar em 1 sobre x, menos a segunda vai ficar 1 sobre x ao quadrado,
né? E essa última fica mais 3 sobre x ao cubo mesmo. Sobre x ao cubo. Ok. Agora, a de baixo, essa aqui, eu tenho aqui, ó, x ao cubo dividido por x ao cubo. Então isso daqui dá 1, porque eu estou com x ao cubo dividido por ele mesmo. Mas essa outra aqui vai dar o quê? 2 sobre x ao quadrado, tá? Raciocínio análogo ao que foi feito naquela de cima. Sobre x ao quadrado. Menos 2 sobre x ao cubo. Agora observe o seguinte, que o meu x, ele está tendendo a menos infinito, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar aqui esse limite aqui, ó, quando o x tende a menos infinito, essa parte aqui vai para zero, porque eu vou ter 1 dividido por menos infinito. Aqui, idem, essa parte aqui também vai para zero. E essa parte aqui também vai para zero. Então, observe que o numerador todo foi para zero. Agora eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Essa parte aqui também vai para zero. E essa aqui também tende a zero quando o x tende a menos infinito. Então, observe que eu vou ter zero no numerador dividido por 1. Então, eu vou ter o seguinte. Essa conta aí vai dar zero, né? Então, calculamos o limite. O limite dessa função aí, limite de x ao quadrado menos x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 2 é zero, quando x tende a menos infinito. Vamos agora a um outro exemplo. Limite de x à quarta menos x mais 4, x ao quadrado mais x menos 2. Aqui, novamente, nós vamos usar o mesmo truque. Então, o grau do polinômio do denominador é 2, então nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por x ao quadrado. Tá? Só que aqui eu já vou fazer um pouco mais direto, tá bom? A conta. Então, esse resultado vai nos fornecer o seguinte. O limite, quando x tende a mais infinito, aí eu vou fazer a divisão aqui, tá? X à quarta dividido por x ao quadrado vai me dar x ao quadrado. Já estou fazendo direto a conta. Menos x dividido por x ao quadrado vai dar 1 sobre x. Mais 3 dividido por x ao quadrado, 3 sobre x ao quadrado mesmo. Agora, aqui embaixo, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Mais x dividido por x ao quadrado, 1 sobre x. Menos 2 dividido por x ao quadrado, 2 sobre x ao quadrado. Então, observe agora que nós podemos fazer o seguinte. Essa parte aqui vai tender a zero, porque eu estou fazendo o x tender a mais infinito. Essa parte aqui também vai tender a zero. Essa aqui vai tender a zero. E essa aqui também tende a zero. Então, o que sobrou? Sobrou essa parte aqui. Só que quando x aqui tende a mais infinito, nós vamos ter que essa parte aqui vai para mais infinito. Então, eu vou ter mais infinito dividido por 1. O resultado aqui da minha expressão vai ser mais infinito. Ok? Então, esse aí foi o limite. Observe que a gente já consegue fazer mais rapidamente, né? Só fazendo o mesmo truque. Observe que esse truque ele é utilizado quando nós queremos fazer com que o resultado, né, x está tendendo a mais infinito, por exemplo. Então, tudo que tiver da forma assim, 1 sobre x ou 1 sobre x ao quadrado, alguma coisa do tipo, isso daqui vai tender a zero. Então, esse truque é utilizado para quando você vai ter alguma situação desse tipo. Observe aqui, ó. Aqui nós vamos utilizar o mesmo truque, né, e aí nós vamos ter o seguinte, ó.
nós vamos dividir tudo por x à quarta, né? Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Isso aqui vai ser igual ao limite, tá? Então, limite quando x tende a mais infinito. E aí vamos pegar aqui, ó, x à quarta dividido por x à quarta dá 1, né? Menos x dividido por x à quarta dá 1 sobre x à terceira, né? Mais 3 sobre x à quarta. Aí o próximo vai dar 1 também, mais 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x à quarta. Então nós observamos novamente que esses limites eles vão tender a zero, né? Todos esses aqui, ó, esse daqui tende a zero, esse a zero, né? Esse aqui também tende a zero, esse aqui vai tender a zero, e esse idem também vai para zero. Sobrou o que? Só essa parte aqui, ó, 1 dividido por 1. Então o resultado aqui é 1, resultado do limite. Ok? Vamos para mais um, só para finalizar. Isso aqui a gente vai fazer bem mais rápido, ó, só analisando o que vai acontecer quando nós passarmos aí o limite, tá? Não vamos ficar fazendo essa continha não. Então observe, eu vou ter que dividir aqui o numerador e o denominador por x à quarta. Quando eu faço isso, todas essas partes aqui que são menores, né, vão tender a zero, porque eu estou dividindo por x à quarta. Já estou fazendo de uma maneira bem direta, tá? Que é para isso aqui vai tender a zero e a zero. E esse daqui, ó, eu vou ter 1 aqui e aqui eu vou ter 1. Então esse limite aqui também vai ser igual a 1. Ok? Observe que eu poderia ter feito os outros assim também, de maneira rápida, só raciocinando. Por exemplo, dessa forma, né? Quando eu pegasse, por exemplo, esse 6 aqui, ó, eu teria que dividir por quem? Por x, x ao quadrado, não é isso? Então observe, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado daria x ao quadrado. Então esse aqui tenderia a mais infinito, né? Esse aqui ia tender a zero quando eu fizesse a divisão. Esse aqui também ia tender a zero. Esse aqui ia tender a 1, né? Fazer aqui. Esse aqui tende a zero e esse aqui ia tender a zero também. Então ia ter infinito sobre 1, isso daqui ia dar mais infinito, tá? Só assim para você imaginar como é que ia acontecer se você fizesse de maneira mais rápida, tá? É claro que quando você vai fazer numa prova ou para alguém, né, para explicar para alguém, você tem que fazer de maneira bem explicada. Bom, vamos continuar com alguns outros exemplos. Aqui nós temos que calcular o limite de 2 sobre x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. Então, observe que nós estamos com a seguinte situação. Vamos imaginar aqui a nossa reta e aqui está o número 3. Então, eu dizer que eu estou me aproximando de 3 pela direita, é um número que está se aproximando aqui por esse lado. Ou seja, é um número um pouco maior do que 3. Então, quando eu olho um número, né, x menos 3, onde esse x é um número que é um pouco maior do que 3, o resultado dessa operação aqui, ela é maior que zero. Então, note, é maior que zero, mas é muito próximo de zero. Por quê? Porque esse número x aqui, ele é muito próximo de 3. Então, eu estou dividindo aqui 2 por um número muito próximo de zero positivo. Então, 2 dividido por um número muito próximo de zero, o resultado vai dar mais infinito. Por que mais infinito e não menos infinito? Porque esse número, como nós dissemos, é um número positivo. Esse número aqui embaixo, então tem um número positivo, 2, dividido por um número positivo. Então o resultado aí dá mais infinito. Bom,
Analogamente, nós podemos verificar esse outro caso aqui, ó. Só que agora eu estou fazendo a aproximação pela esquerda, não é? Então, se eu pego e faço aqui novamente a retinha, né? Venho aqui e coloco aqui o 3. Agora eu estou me aproximando pela esquerda, é por esse lado aqui. Ou seja, é um número que é menor do que 3. Então, se eu for analisar essa diferença aqui, x menos 3, esse resultado aqui é negativo, tá? Então, ou seja, esse número aqui vai ser negativo, mas muito próximo de zero, tão próximo quanto eu queira. Então, quando eu faço 2 dividido por um número muito próximo de zero, isso daqui vai para infinito. Só que como essa parte aqui é negativa, vai para menos infinito, porque eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, tá? Então isso daqui vai tender a menos infinito. Bom, então aí a gente se pergunta, o que vai acontecer então quando eu tentar calcular o limite quando x tende a 3, né? Então observe, ó, quando eu calculei esse primeiro limite aqui, quando x tendia a 3 pela direita, esse resultado aqui deu mais infinito. Quando eu calculei pela esquerda, o resultado deu igual a menos infinito. Então observe, eu me aproximo de 3, assim, né? Estou com 3 bem aqui. Me aproximo de 3 pela direita, dá um valor. Me aproximo de 3 pela esquerda, dá outro valor. Então eu concluo que esse limite aqui, ele não existe, tá? Então esse limite não existe. Tudo bem? Nós vamos ver que existe um teorema que garante isso, tá? Se os limites laterais, né, como são chamados esses limites aqui, quando eu pego tendendo a 3 pela direita, é o limite lateral à direita. Quando eu pego aqui tendendo a 3 pela esquerda, né, é o limite quando x tende a 3 menos aqui, é chamado limite lateral à esquerda de 3. Então, nesses casos, quando os limites eles diferem, o limite lateral à direita difere do limite lateral à esquerda, nós concluímos que o limite não existe. Tá ok? Quando x tende ao ponto. Vamos para mais um exemplo, então. Limite de x menos 4 sobre x ao quadrado menos 16. Bom, aí você deve pensar, eu vou usar aquele truque anterior, que eu vou dividir tudo por x ao quadrado. Você vai perceber que não vai funcionar. Por quê? Porque aqui é uma outra categoria de exercício. Você percebe que aqui, ó, eu tenho x menos 4 e aqui eu tenho x ao quadrado menos 16. Então, aqui nós podemos usar produtos notáveis, né, porque esse daqui é o quadrado da soma pela diferença de dois termos, e simplificar a expressão, né? Então, como é que fica isso aqui? Eu posso reescrever esse limite da seguinte forma, como sendo o limite quando x tende a 4 pela direita, que eu estou querendo calcular o limite lateral à direita aqui, né, de x menos 4, e aqui embaixo eu escrevo como é o quadrado da diferença, né? Então eu faço x menos 4 que multiplica x mais 4. Se você fizer a conta, isso aqui é exatamente x ao quadrado menos 16, tá? Então, como x está tendendo a 4, eu tenho certeza que x menos 4 ele é diferente de zero, né? Então, como eu não estou fazendo divisão por zero, eu posso cancelar aqui o x à quarta com x à quarta, e isso daqui vai me dar o limite quando x tende a 4 pela direita aí vai ficar 1 sobre x mais 4. Então observe que agora eu não tenho problema nenhum. Se eu tentasse substituir aqui, né, o x por 4, eu ia ter problema aqui, porque aqui no denominador eu ia ter zero no denominador, né? Então eu daria uma indefinição. Agora eu não tenho problema, porque eu tenho x mais 4. Então, como esse x
aqui está tendendo a 4 pela direita, é um número muito próximo de 4. Então, no limite, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 8. Bom, aí eu calculei o limite lateral à direita, né, quando x tende a 4 pela direita. Agora vamos verificar o que acontece quando eu calculo o limite lateral à esquerda, né? A conta é muito parecida. Por quê? Porque eu vou utilizar o mesmo truque, na verdade, né? Então eu faço a divisão, cancelo x, eu distribuo isso aqui em x menos 4, x mais 4, x menos 4 vai cancelar da mesma forma, e essa conta aqui vai me dar 1/8 também, tá? Então é o mesmo truque, a ideia é análoga, só que está tendendo pela esquerda, não tem problema nenhum porque é uma soma, então isso daqui vai dar 1/8. Então eu consigo calcular o limite de x tendendo a 4, utilizando o mesmo truque novamente, e esse valor aqui também vai ser exatamente igual a 1/8, fazendo a mesma conta de maneira análoga, tá? Então observe que esse daqui deu 1/8, né? Esse aqui também deu 1/8. Limite lateral à direita coincidiu com o limite lateral à esquerda. Então observe, limite lateral à direita e limite lateral à esquerda. Então o limite, né, quando x tende ao ponto 4, é exatamente 1/8. Bom, então pessoal, é isso. Essa nossa aula, nós utilizamos apenas a ideia intuitiva aí do limite. Na próxima aula nós vamos ver a definição formal de limite e vamos mostrar alguns resultados. Essa aula está disponível em PowerPoint nesse endereço, e qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um e-mail para mim. Aguardo você na próxima aula.